a paz do Senhor. Boa noite. Nós iremos começar o culto dessa noite, que é o nosso JOP, o culto de jovens. Nós queremos agradecer primeiramente a presença de todos que estão aqui nessa live, dos que ainda vão chegar. E o nosso intuito aqui, enquanto jovens, é adorar a Deus, né? Apesar de estarmos distantes fisicamente, nós sabemos que isso não tira a nossa identidade de igreja, de filhos, de servos. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para adorar o nosso Deus em espírito e em verdade. E nós convidamos agora, nesse momento, todos que já chegaram para fazer uma oração, e nós iremos iniciar o nosso trabalho. E daqui a pouco nós iremos chamar a Alina e o Marcos Paulo para estarem participando do nosso trabalho com louvor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, nesse momento. E clamamos por essa presença. Deus, sabemos que estamos separados fisicamente, Senhor, mas o Teu Espírito, Jesus, Ele está em nós. Ele vive dentro de nós. A Tua palavra diz que é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas que nós temos. Nós te louvamos, Senhor, por esse Espírito, porque ele nos faz ser um. Apesar da distância, apesar do distanciamento físico, Senhor, do isolamento social, nós estamos aqui. Jovens, meu Deus, reunidos na Tua presença com um só propósito, para entregar diante de Ti a nossa vida, o nosso coração, para Te dizer que Tu és Rei e Senhor, e para dizer que Tu és bem-vindo, Senhor, nesse lugar. Onde estiver, Senhor, nesse momento um coração desejoso por receber de Ti, Senhor, por receber da Tua palavra, que Tu possas operar, Senhor, que o nosso coração possa ser terra fértil para receber de Ti, Senhor, da Tua presença, da Tua palavra. É o que Te pedimos e por fé Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora para um louvor com a irmã Alina e com o Marcos. Oi, Alina. Amém. A gente está passando por uma situação difícil, né? Como todos sabem. Por uma situação que não está fácil. Não está fácil porque a igreja também está se prejudicando com isso. Mas aí, como todos sabem, a igreja é nós. Vamos continuar adorando a Deus, glorificando a Ele, porque é isso que importa. Amém. Tudo que ficou olho pra você, amo pra você, seu amor me chama. Vou deixar na cruz tudo que passou, que ficou pra trás. Olho pra você, amo pra você, seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar.
posso ali na carregando a minha dor. Você ficou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Tudo que passou, tudo que ficou atrás. Olho pra você, olho pra você, seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar a dor. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, amo pra você, seu amor me chama. Amém. Agradeço a oportunidade. Obrigada. Irmãos, nós iremos repassar rapidamente alguns avisos. E enquanto isso, eu peço para vocês que, se ocorrer algum problema de imagem, de som, vocês me falem aqui por meio dos comentários para eu saber o que está acontecendo, porque pode ser que dê algum problema, né? Então, nós queríamos deixar, né, para todo mundo que está assistindo, que nesse mesmo Instagram, todas as terças-feiras, às 19 horas, o pastor Chagas está aqui com o culto de ensino da palavra por meio da live. Toda quinta-feira também tem live aqui no Instagram, também às 19 horas. E amanhã, no domingo, às 10 horas da manhã, tem a EBD. E à noite, também às 19 horas, mais uma vez, tem a palavra, tem o culto aqui por meio do Instagram. Então, terça, quinta e domingo às 19 horas. E também domingo de manhã às 10 horas. Agora nós iremos dar início à parte da palavra, né, da ministração, que ficou por minha conta hoje. E eu gostaria de convidar todos os que estão aqui a abrirem as suas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 1. Nós vamos ler os 8 primeiros versículos. Então, Daniel, capítulo 1, versículo de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. No ano 3º do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá,
e uma parte dos utensílios da casa de Deus, os quais levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro dos seus deuses, ou do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da descendência real e dos príncipes, jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes ordenou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe propôs outros nomes, a saber, a Daniel, pôs o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abednego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Até aqui. Então, irmãos, eu gostaria de começar falando um pouco. Primeiro, falar que nós lemos esses 8 versículos, mas que nós não vamos ficar só nesses versículos, só no capítulo 1. Nós vamos, passear um pouco pelo livro de Daniel e por alguns outros capítulos. Isso aqui é só para a gente mesmo ter uma base. E a outra coisa que eu queria dizer é um pouco sobre o tema que nós escolhemos, que nós decidimos, que é o testemunho de Daniel e o jovem cristão em tempos de crise. É claro que quando a gente está falando de crise, aí a gente está falando de pandemia, a gente está falando de Covid-19, de isolamento social, mas nós estamos falando, sobretudo, de uma crise maior, mais séria, de uma crise anterior e que, infelizmente, não vai durar 2 meses, 3 meses, 4 meses, que é uma crise espiritual, que é uma crise de caráter e que tem assim, se entranhado, em vários lugares da sociedade na qual nós estamos inseridos. Infelizmente, é uma crise que tem assolado as famílias, que tem assolado muitas vezes a igreja e que está aí na sociedade de maneira geral. Então, é sobre isso que nós iremos falar hoje e também como o testemunho de Daniel, ele pode servir de inspiração para a gente diante dessa crise ou dessas crises. Então, logo no primeiro versículo do capítulo 1 de Daniel, a Bíblia diz que Nabucodonosor sitiou, Jerusalém. E quer ser o que é sitiar, que a Bíblia tanto fala, que a gente vê em tantos lugares. Isso consiste basicamente em quando um exército cercava toda uma cidade, um exército inimigo daquela cidade cercava toda aquela cidade, e assim aquela população ficava impedida de entrar e sair. E aquilo trazia uma série de consequências e, na verdade, não era só um cerco, Eles estavam ali, quando eles faziam isso, eles estavam se impondo diante daquelas pessoas e acabavam escravizando, enfim. Então, nós vemos que ele toma essa cidade e uma das coisas que ele faz é determinar que alguns jovens fossem levados de Jerusalém para a Babilônia. E aí, nesse meio, está Daniel. A Bíblia diz que eles deveriam ser jovens saudáveis, ou seja, sem defeito algum. Eles precisavam ser instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendidos. Então, Daniel estava aí, nesse grupo. E a Bíblia vai nos dizer que quando esses jovens são levados para a Babilônia, a primeira coisa que eles tentam fazer com eles é mudar a sua identidade. Ou seja,
novos nomes são atribuídos a eles. Daniel passa a se chamar Beltesazar, Ananias passa a se chamar Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. Então, é claro que quando eles mudavam os nomes, eles tinham outras pretensões, existiam outros motivos, mas esse também era um deles, atribuir a essas pessoas, a esses escravos, né, nova identidade. Então, quando eles associavam a essas pessoas novo nome, eles estavam dizendo assim, é como se eles estivessem dizendo, olha, esqueçam, deixem para trás as suas histórias, deixem para trás as suas identidades, deixem para trás as suas crenças, porque isso aqui não é mais Jerusalém, isso aqui é Babilônia. Só que, logo nos próximos versículos, a gente vê que essa tentativa de mudança de identidade, de imposição de uma nova identidade, ela é totalmente lançada por terra, quando a Bíblia diz, no versículo 8, que foi o último que nós lemos, que Daniel propôs em seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Então é como se Daniel, diante de tudo aquilo, estivesse dizendo assim, não, eu não vou deixar para trás quem eu sou, eu não vou deixar para trás aquilo que eu acredito, eu não vou deixar para trás a minha crença e nem vou deixar para trás o meu Deus e nem o meu relacionamento com ele. E a Bíblia vai nos falar também que aquela comida que era destinada para esses jovens que vieram de Jerusalém não era qualquer comida, né? Não eram as sobras, não era o resto, era aquilo que o rei ia comer, né? Então eram iguarias, eram coisas que talvez não fossem encontradas com tanta facilidade por todo o mundo, né? Eram bebida e os manjares, né? A comida e o vinho também que seria destinado para eles e eles se recusaram. E quando Daniel fez isso, ele não estava dizendo só não para comida ou para bebida. Ele não estava dizendo só não para algo físico. Mas ele estava tomando uma posição, assumindo uma responsabilidade e dizendo assim, eu não vou negociar minha santidade, eu não vou negociar a minha fé e nem o meu relacionamento com Deus. Porque Daniel sabia que aquelas comidas eram destinadas a ídolos, eram destinadas aos deuses, né, aos falsos deuses. E assim ele propôs no seu coração e assim ele fez. E assim também foi durante muitos dias. A Bíblia fala que isso durou 3 anos. E ao longo daqueles dias, que eram dias como se fossem de ensinamento, de treinamento para aqueles jovens, eles se mantiveram assim. Daniel se manteve assim. E, queridos, isso nos faz pensar em algo assim extraordinário, né? Como a fé daquele jovem, a fé daqueles jovens foi uma fé madura, né? Porque foram arrancados do meio da sua parentela, do seio da sua família, foram tirados de perto dos seus amigos, e eles não tinham ali um líder espiritual, eles não tinham ali um pastor, um discipulador para dizer assim, olha, faz isso, não faz. Ele simplesmente propôs no seu coração, mesmo sendo jovem, né? Ele bateu o pé e decidiu que não ia ser condizente com tudo aquilo que estava acontecendo. Então, Daniel conseguiu fazer naquele meio a diferença. Conseguiu fazer a diferença no meio de todos aqueles outros jovens, de tantos outros jovens. E isso nos faz lembrar que muitas vezes a nossa postura não é essa, né? A gente pega o exemplo, por exemplo, da universidade, que é uma porta que Deus tem aberto para tantos jovens, e muitas vezes depois que a gente está ali, a gente se perde, a gente deixa para trás os nossos valores, os nossos princípios, e na realidade isso só aponta para algo que não existia antes, né? Porque com certeza Daniel em Jerusalém já tinha um relacionamento com Deus. E aquilo serviu de base para que a fé de Daniel não fosse abalada. Ainda que ele estivesse em outro lugar, numa outra cultura, ainda que ele não soubesse o que aconteceria depois, porque a gente vai ver o quanto Daniel ele foi honrado. Mas Daniel não sabia disso, ele não sabia o que vinha depois, ele não sabia o que ia acontecer. E ainda assim, ele se manteve fiel. E muitas vezes a gente falha, né? A gente deixa a desejar nesse sentido. Nós temos um desejo muito grande de ser
de sermos aceitos, né? De todo mundo achar que a gente é legal, de não ser o chato, de não ser o diferentão. E aí, por isso, às vezes, a gente acaba negociando um pouco dessa santidade, e não deveria ser assim. E também, assim, a Bíblia vai nos mostrar que Daniel foi recompensado de maneira muito especial por essa atitude, por essa postura e por essa decisão. E como recompensa espiritual por essa conduta, a Bíblia vai nos dizer no versículo 19 desse mesmo capítulo, que depois desse tempo, né, passados esses 3 anos, eles foram ali interpelados pelo rei. Ou seja, foram questionados, né? O rei foi conversar com eles para saber em que nível estava a sua maturidade, a sua sabedoria. E aí a Bíblia nos diz que em toda a sabedoria, em todo discernimento, aqueles jovens foram achados 10 vezes mais sábios, mais inteligentes que todos os outros. E a Bíblia nos diz também que para esses 4, Deus deu sabedoria, Deus deu entendimento. Mas para Daniel, Deus deu algo a mais, que foi um dom de ter sonhos e de interpretá-los. E agora nós iremos falar de maneira muito breve, muito resumida, sobre esse dom e a evidência desse dom na vida de Daniel. Vocês podem acompanhar depois, nos capítulos 2 e 4. Nós aqui iremos ler apenas poucos versículos, e eu vou fazer mesmo o resumo do resumo desses 2 capítulos. Então, basicamente, o que aconteceu foi: Nabucodonosor teve um sonho, assim, muito assustador, que foi o sonho com a estátua, uma estátua que era feita de ouro, de prata, de cobre, de barro. E aquele sonho assustou muito Nabucodonosor. E a Bíblia nos mostra que ele chamou, né, mandou chamar todos os sábios, os astrólogos, mas ninguém conseguiu resolver aquele dilema. Porque, além dele querer a interpretação do sonho, ele queria que as pessoas dissessem o que ele tinha sonhado. E isso, humanamente, era impossível. E, inclusive, eles disseram: olha, ninguém vai conseguir fazer isso. Mas Daniel conseguiu. E a Bíblia nos diz que depois disso, Daniel foi constituído como governador sobre toda a Babilônia. Então, por causa desse dom, desse presente que Deus deu para ele, ele conseguiu esse título, digamos assim. E aí, depois de um tempo, isso já é o capítulo 4, Nabucodonosor teve outro sonho, né, que foi ali, de fato, um momento da vida dele onde Deus tratou com ele sobre a sua soberba, sobre o seu orgulho. E Daniel falou para ele, né, que o significado daquele sonho era que ele ia viver no meio dos animais, que ele ia ter um comportamento totalmente irracional, ia ficar como um bicho mesmo, um animal. E assim aconteceu. Então, tudo que Deus por meio de Daniel falou se cumpriu. Tudo que Deus falou por meio de Daniel se cumpriu. E isso serviu para evidenciar esse dom e para mostrar que, de fato, Deus estava com Daniel, que ele não era só mais um adivinho ou só mais um astrólogo. Ele tinha dentro dele o Espírito de Deus. Então, esse foi o breve resumo de capítulos 2 e 4. Agora nós vamos para o capítulo 5, onde a Bíblia diz assim, capítulo 5 de Daniel. No capítulo 5, um outro rei, né, já está no trono. Então não é mais Nabucodonosor, mas é o seu filho Belsazar. E a Bíblia nos diz que aquele rei, ele fez algo que aborreceu o coração de Deus extremamente. Porque lembrem que lá no capítulo 1, quando a gente leu todo o começo dessa história, a gente viu que Nabucodonosor levou de Jerusalém alguns utensílios. E aqui nesse momento, Belsazar pega esses utensílios e faz um banquete, promove um banquete, uma festa para todas as suas esposas, para as suas concubinas, e ele simplesmente pega esses objetos tirados do templo do Senhor e consagra a ídolos, a falsos deuses, e a Bíblia diz que aquilo aborrece demais o coração de Deus. E depois disso, a Bíblia disse que no meio de toda aquela festa, de todo aquele banquete, de toda aquela confraternização, do nada surge uma mão humana escrevendo um monte de coisa na parede.
E aquilo mais uma vez assusta o rei, né, o novo rei agora. E mais uma vez eles mandam chamar os sábios, os astrólogos, e ninguém consegue resolver o dilema. Mais uma vez ninguém consegue resolver a questão. Então Daniel é chamado. E agora nós vamos ler os versículos 12 e 13 do capítulo 5. Diz assim: porque se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então, o que aconteceu aqui? A esposa do rei já tinha ouvido falar de Daniel. Ela sabia de toda a sua inteligência, sabia que existia dentro dele o Espírito de Deus, e ela falou para o rei: olha, não se atormente, não fique desesperado, porque tem alguém que pode resolver. E agora no versículo 13, vamos ver o que aconteceu. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei, dizendo a Daniel: és tu aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? E aqui eu queria pontuar uma coisa. O motivo, assim, de eu estar falando sobre isso, sobre Daniel, eu me inspirei, né, em uma outra live que eu também assisti, que foi uma ministração da missionária Camila Barros, onde ela estava ali falando sobre a vida de Daniel. E aí ela teve uma sacada muito de Deus mesmo, porque ela falou assim, que quando o rei pergunta para Daniel: és tu aquele Daniel? Não é só uma questão de identidade, não é só uma questão de saber se ele era o mesmo homem, mas a pergunta é: és tu o mesmo? Ou seja, você ainda é o mesmo? Ainda existe em você ou ainda existe sobre ti a mesma virtude e o mesmo poder? Isso mostra uma ideia de continuidade, de constância, de saber se Daniel continuava sendo o mesmo homem, se continuava sendo usado por Deus ou não. E aí a Daniel acho que nem chega a responder essa pergunta. Ele simplesmente vai dar a interpretação, resolve o problema, e isso mostra, né? Isso prova que sim, ele ainda era o mesmo. Ele era constante e tinha sido constante durante todos esses anos. Agora nós vamos para o capítulo 6, que é um episódio muito famoso, talvez seja o episódio pelo qual Daniel é mais conhecido, que é o episódio da Cova dos Leões. Nesse capítulo 6, a Bíblia vai nos dizer que um novo rei assume o trono, ou seja, o terceiro rei a quem Daniel serve. E esse novo rei, que é o rei Dário, ele constituiu sobre a Babilônia 120 homens, denominados de presidentes. E no meio desses 120, ele escolheu 3 principais. E dentre esses 3 estava Daniel. E a Bíblia diz que mesmo no meio desses 3, até no meio desses 3, Daniel se destacou. A Bíblia diz que ele sobrepujou aos outros. E aquilo começou a incomodar o coração daquelas pessoas, porque eles viram que Daniel era excelente em tudo que ele fazia. Então, isso gerou no coração deles ciúmes, inveja. E agora nós vamos ler os versículos 4 e 5 do capítulo 6. Diz assim, versículos 4 e 5 do capítulo 6 de Daniel. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Versículo 5. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então, assim, depois de todo aquele tempo servindo, né? Serviu o primeiro, serviu o segundo, já estava servindo ao terceiro rei. E depois de todo aquele tempo,
Daniel, sendo um homem inteligente, um homem influente, um homem de possivelmente ele tinha muitas posses, mas Daniel continuou sendo o mesmo. Daniel teria motivos para se tornado um homem soberbo, um homem corrupto, um bajulador, ou mesmo um adorador dos deuses da Babilônia. Mas a Bíblia diz que nenhuma culpa se achava nele. E aí isso nos faz lembrar, é claro, guardadas, as devidas proporções, Jesus. Isso nos faz lembrar do testemunho do próprio Cristo, de como Jesus era inocente, de como ele era perfeito, ele era reto. E ainda assim os escribas, os fariseus o perseguiam e tentavam achar contra ele culpa ou qualquer tipo de pecado, mas sobre ele não existia nada disso. E assim foi com Daniel. E aí a Bíblia fala que esses caras fizeram um plano contra Daniel. E o que foi que eles conseguiram? Eles convenceram o rei a bolar um edito real. O que esse edito real dizia? Do que ele tratava? Ele falava que por um prazo de 30 dias, nenhuma pessoa que fosse dali da Babilônia, nenhum morador, nenhuma pessoa daquela população, daquele povo, poderia se dobrar diante de outro homem ou de outro Deus. E assim eles acharam uma forma de encontrar culpa em Daniel. E aí nós vamos para o versículo 10 desse mesmo capítulo. A Bíblia diz assim: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em casa. Ora, havia no seu quarto janelas do lado de Jerusalém, ou para o lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Ou seja, como também antes costumava fazer. Ou seja, Daniel não correu para Deus porque ele soube do edito real. Ele não correu para Deus porque ele sabia que a sua cabeça estava em jogo. A Bíblia diz como antes costumava fazer. Então Daniel apenas foi contínuo no que já existia. Ele já orava. A oração já era prioridade na vida de Daniel. E aí uma coisa que ela falou na live, a Camila Barros, e que eu achei muito interessante trazer, é que às vezes a gente tem despertador, tem hora para tanta coisa, A gente tem hora para assistir série, a gente tem hora para ir para academia, a gente bota despertador para ir para o salão de beleza, mas a gente não tem essa preocupação, esse cuidado, esse zelo de dizer assim: vou separar tal hora do meu dia para orar, vou separar tal hora do meu dia para conversar com Deus e para me relacionar com Ele. E mais uma vez a gente aí deixando a desejar se formos olhar para esse exemplo de Daniel. E lá no versículo 16, a Bíblia diz assim: Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram numa cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Então não foi um amigo que disse, não foi uma pessoa próxima, não foi uma pessoa que compartilhava da mesma fé, era o rei, a autoridade maior dentro daquele país, um homem extremamente idólatra, porque a cultura deles era assim, Eles serviam a vários deuses. Esse homem serve de testemunha. Chega diante de Daniel e diz assim: eu sei que tu serves a esse Deus. E eu sei que tu não serves a esse Deus só na hora do perigo, na hora da dor. Eu sei que tu continuamente o serves. E aí, no versículo 20, vamos ler rapidamente o 20, 21 e 22. Diz assim: E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o Deus a quem tu continuamente serves tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei.
não tenho cometido delito algum. Então aqui a gente vê como Deus de fato livrou a Daniel, como Deus honrou a fé de Daniel e honrou todas as decisões que ele tomou desde quando foi trazido para a Babilônia, quando decidiu não se contaminar com os manjares, quando não se corrompeu ou não se vangloriou com títulos, com posições, com poder, com dinheiro. E Deus ali naquele momento honrou a fé de Daniel para a vergonha, né, dos seus inimigos, porque ele foi o mesmo durante todo esse tempo. Ele se manteve constante, ele servia a Deus constantemente. É assim, quando eu ouvi, né, essa palavra da missionária Camila Barros, isso falou profundamente ao meu coração, irmãos, porque eu pensei, sim, eu preciso não me dobrar. Eu preciso não negociar minha santidade, mas eu preciso também aprender a ser constante. E isso é algo que às vezes, muitas vezes, na verdade, falta pra gente, sabe? Porque viver com Deus deve ser, a vida com Deus deve ser vivida em continuidade, porque o céu é dos contínuos, né? Porque as melhores coisas, as coisas escondidas é para quem foram reservadas, foram resguardadas para quem é contínuo. E aí muitas vezes a gente também assim, pensando, né, nesse cenário atual, a gente pode pensar, a gente vê que muitas pessoas alegam assim, mas eu não me relaciono com Deus mais, né? O meu relacionamento com Deus não é melhor pela falta de tempo, porque a rotina, porque é muito corrido. E a verdade é que não é. Irmãos, e sabe por que não é? Porque os que não oravam antes continuam a não orar, sabe? Os que usavam o cursinho, a faculdade, o trabalho como desculpa para não ler a palavra continuam não lendo, sabe? E aí eu vi esses dias um meme na internet que fala muito sobre isso. Que ele diz assim: eu descobri na quarentena que o problema não era que eu não tinha tempo, o problema era eu. Então, sabe, é isso. Enquanto a gente não estabelecer prioridades, enquanto a gente não bater o pé e não disser assim, eu vou orar, eu vou ler a palavra, eu vou ter relacionamento com Deus. E uma coisa extremamente rica que ela falou nessa live também foi: oração não é sentimento, oração é hábito. Então não é assim, hoje eu estou sentindo desejo de orar, vou orar. Hoje não estou sentindo desejo, então não vou orar. Não, irmãos, não é assim. Tá sentindo desejo? Ora, não tá sentindo? Ora do mesmo jeito. Eu costumo falar isso também, né, com as minhas discípulas, sobre a leitura da palavra, sobre o quanto é importante. Eu tô com vontade de ler a Bíblia? Beleza, vou ler, mas eu não tô com vontade, eu vou ler do mesmo jeito. Não tô com vontade de ir pra igreja nesse dia que a gente tem que ir. Então é uma barreira que a gente precisa vencer, né? É uma barreira que precisa ser quebrada. E eu, como a lei da inércia, né? Eu estava pensando esses dias que é uma ótima analogia. Porque o que a lei da inércia diz? Que um corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso. Da mesma forma que um corpo que está em movimento, a sua tendência é continuar em movimento forever, a menos que uma força seja estabelecida sobre ele. E assim é com a oração, assim é com a vida com Deus, assim é com a leitura da palavra. Se você está inerte, você tende a permanecer inerte, a menos que você exerça a força sobre a sua carne, sobre o seu eu e diga assim, não, eu vou ler, eu vou conversar com Deus, eu vou me relacionar. E aí a gente tem essas pessoas, né, que, tipo assim, continuam não lendo, continuam não vivendo. Ou a gente tem aquelas que vão pro oposto, né, que vão pro outro extremo. E que agora estão, tipo, amicíssimas de Deus. Por quê? Porque elas estão com medo de morrer, porque elas estão com medo de que alguém próximo morra, ou porque elas estão com medo de perder a sua empresa, de falir o seu negócio. E isso é extremamente triste, irmãos, é extremamente triste. E assim, é claro que Deus ouve a oração dos desesperados, né? É claro que Deus ouve aquela oração que a gente faz quando a gente já não tem mais nada, quando a gente já não tem mais ninguém. Ele não só ouve, ele ouve e responde, se ela for sincera. Mas isso é extremamente triste para nós, porque a gente
tende, né, a ficar vivendo dessas orações, desse relacionamento remediador, né, fazendo de Deus o nosso último recurso. Enquanto que o nosso Deus é um Deus de relacionamento, isso está escancarado na palavra. Desde Adão e Eva, né, a Bíblia diz que Deus conversava com eles na viração do dia. Então Deus queria saber o que eles estavam fazendo, Deus estava interessado. E assim, e a gente às vezes, muitas vezes, né, deixa isso a desejar. E se você não tem essa base no seu relacionamento, se você não tem essa base, né, de relacionamento com Deus, infelizmente essas coisas, como a gente falou lá no começo, vão acontecer. A sua fé vai ser deixada se você entrar numa faculdade, se você entrar num curso, se você conhece uma pessoa nova e que quer te levar para o mundo ou para, sabe, coisas desse tipo. Facilmente as suas crenças elas vão ser levadas pelo vento, porque você não tem base, você não tem leitura da palavra, você não tem oração, então você é levado por qualquer um. E isso é muito triste. E aí, como a gente também falou, nós vivemos um momento de crise, né? E não tô só falando de coronavírus, não tô falando só de crise de saúde. Mais uma vez, como eu falei no começo, estamos falando de crise espiritual, onde o comportamento das pessoas tem se mostrado cada vez mais desumano, cada vez mais imoral. As pessoas têm vivido uma vida completamente distante, sabe, do que Deus quer, do que Deus planejou, de uma conduta cristã que Deus estabelece pra gente. E aí a gente precisa entender, né? Eu estou falando com adultos, mas estou falando também com jovens. E nós, enquanto jovens, precisamos tomar posse disso e entender que precisamos fazer a diferença na nossa sociedade, né? Fazer a diferença na nossa escola, na nossa faculdade, fazer a diferença no nosso emprego, porque nós somos o Daniel da nossa geração, né? E isso, assim, cabe a nós. Deus está de braços abertos para se relacionar, para entregar, né, dons espirituais. Basta que a gente se coloque, basta que a gente busque, né? E aí a Bíblia também, a Bíblia faz esse questionamento. Como pode o jovem purificar o seu caminho? A gente olha, né, ao redor e vê tudo isso que a gente está vivendo e a gente pergunta como pode o jovem purificar o seu caminho? E a Bíblia vai nos dizer, observando-o conforme a tua palavra. Né? E mais na frente a Bíblia diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, se você não tem a palavra escondida, dificilmente você vai, né? Você vai estar firme, você vai ter uma posição de não negociar. Então, Daniel, ele era um jovem de relacionamento, ele era um jovem de continuidade, de constância, e que não esqueceu em Jerusalém a sua fé, os seus princípios. Pelo contrário, foi por causa dessa constância no relacionamento, no servir, né, na oração, que Deus levou Daniel a níveis espirituais profundos e revelou e mostrou coisas para Daniel que a gente só vai ver depois com João, lá em Apocalipse, sabe? Então, acho que assim, Deus olhou para a conduta daquele jovem, como eu, olhou para a conduta dele e disse assim, cara, eu preciso presentear Daniel por essa fidelidade, sabe? Por essa postura. Eu preciso dar para ele coisas que ninguém recebeu, que ninguém viu, e como a Bíblia diz, né, coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem chegou ao coração do homem. Essas são as coisas que Deus tem reservado para os constantes, para os que se firmam, para os que não deixam de adorar, para os que não deixam de orar, para os que não deixam de servir. E uma coisa assim que eu estava, né, orando esses dias, pensando em todo esse cenário, em tudo que tem acontecido. Eu perguntei assim, Senhor, eu não sei se essa pandemia é mais para o mundo ou mais para a gente, né? Já encerrando, irmãos, já estamos encerrando. Eu não sei se essa pandemia é mais para o mundo ou mais para a gente. Em que sentido? Eu sinto, assim,
que isso está acontecendo também para despertar a igreja, sabe, irmãos? Para que a gente se volte para nossa família, porque hoje a gente é obrigado a ficar dentro da nossa casa, a gente gostando do nosso pai ou não, a gente querendo estar perto do nosso irmão ou não. Então é para a gente se voltar para nossa família, para a gente se voltar para Deus. E eu vejo assim Deus chacoalhando a gente, dizendo assim, olha, são os últimos dias, sabe? Jesus está voltando. E se a gente continuar nessa de brincar, de ser crente, de fingir que não é, de ir para a igreja, e sabe, ficar se contentando com essas migalhas, a gente vai ficar. Infelizmente, a gente vai ficar. Então, eu quero terminar, né, deixando esse questionamento. Quem você quer ser no meio da sua geração? Você quer ser alguém influenciável ou você quer ser um influenciador? E aí voltamos para o tema, né? O testemunho de Daniel e o jovem cristão em tempos de crise. Nós somos os jovens no tempo da crise. Então, nós é que devemos decidir, né? O que queremos, se vamos de fato mergulhar em Deus, porque tem muito de Deus para nós. E as melhores coisas, as coisas, sabe, como eu acabei de dizer, que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, estão reservadas para esses, para os constantes. Então, esse é o exemplo que eu gostaria de ressaltar hoje no que diz respeito à vida de Daniel, né? Não só da sua fidelidade, não só da sua santidade, mas da sua constância. Daniel viveu a sua vida inteira para Deus. Daniel viveu a sua vida inteira para servir a Deus e aos homens. E é isso, irmãos. Eu gostaria de agradecer. Espero que essa palavra tenha falado ao seu coração, assim como Deus falou comigo. Né, nesses últimos dias eu de fato mergulhei no livro de Daniel e fiquei assim mais encantada. Eu sempre fui encantada com a história dele, mas parece que nesses dias eu fiquei mais ainda, é como se eu estivesse redescobrindo tudo isso. E recomendo, né, que vocês leiam com calma depois os capítulos, os versículos. E agora nós vamos ouvir mais uma canção, mais um louvor com o irmão Diego. Espero que esteja tudo ok. E mais tarde nós vamos voltar de novo com alguns avisos. Boa noite, pessoal. A paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor. Eu escolhi uma música, acredito que todos conheçam. E é uma música que eu acho que tem muito a ver com esse momento. Porque às vezes as pessoas ficam aflitas, né? E tudo que a gente precisa é de Deus, do acalmar de Deus. Então vamos pedir para Deus que Ele venha acalmar o nosso coração, que Ele venha realmente nos dar a paz que Ele tem, né? A única paz que é dele, a paz que Ele nos dá. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é o oceano, minha carne é o furacão. O mundo é o barquinho, dando direção, buscando sem minha alma, que acalma a tempestade, que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço uma da aflição. Acalma o meu coração, acalma
acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Oh, Pai, não deixa as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar, ou mesmo que morrer por não te adorar. Meu oxigênio, Senhor, sem tua presença, minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando e venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. E penso este mundo, se for em tua presença, acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Senhor, o vento está soprando, mas é te adorando e venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Eu venço este mundo, se for em tua presença, acalma o meu coração. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Bem, gente, estamos chegando ao final da nossa live. Espero que vocês tenham gostado, espero que todos tenham se sentido assim edificados por Deus. Nós, os jovens, assim, nos empolgamos bastante com essa live, né? Que a gente sentiu que era muito nossa, assim, que era muito a gente fazendo e a gente recebendo de Deus. Então a gente se alegrou muito. Eu gostaria de agradecer, né, a todo mundo que ajudou compartilhando, divulgando. Gostaria de agradecer a Lina, da Congregação da Fé em Deus, juntamente com o Marcos Paulo, que cantaram, né, no começo da live, e ao Diego, que também nos ajudou agora com louvor no final, que é da sede. Então é isso, vamos orar encerrando, e eu agradeço a presença de todos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és um Deus que surpreende. Tu és o Deus que, como foi dito, acalma a tempestade do nosso coração. És Rei e Senhor, e é capaz de, no meio de toda essa situação de crise, de trazer paz, Senhor, ao nosso coração. A Tua palavra diz que Tu tens a paz, que excede todo o entendimento. E eu creio que é essa paz que tem nos regido, que tem guardado, Senhor, as nossas vidas, que tem nos conduzido, e que assim possa ser, Senhor. Guarda essa palavra que foi dita aqui em nossos corações. Nos ensina, Senhor, a sermos constantes no relacionamento contigo. Nos ensina, Senhor, no meio da nossa geração, a sermos a diferença, a sermos sal e luz, conforme a Tua palavra, Senhor, disse que deveríamos ser. Nós te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Mesmo, Senhor, no meio da dor, no meio das preocupações, o nosso coração consegue ser grato a Ti, porque sabemos que o Senhor faz por nós infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Fica conosco, Pai, e guarda essa palavra, Senhor, mais uma vez eu te peço em nossos corações. É o que te pedimos e por fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente.